Ligou, ligou. Estamos ao vivo. Ok. Tá, ok, olhou lá, tá lá no... Tem comentário aí? Eu acho que eu tenho que clicar lá no chat, né? Comentário, vocês ficam. Né, certo? E agora, Sueli, tá aí a imagem? Não, tá a imagem ainda tá lá embaixo, filho, mas é na hora que você for colocar. Eu já coloquei. Mas não é, tem a prece ainda, filha. Ah, tem razão. Mas não tem problema, pode ficar tranquilo. Pronto, estou aqui de novo. Então, você terminando a prece, eu vou no share screen e abro o PowerPoint, certo? Isso. Tá? Então, tá combinado. Então vamos, ó, já temos alguns amigos, né, entrando para nos acompanhar nessa live, né? Alberto Só um Pedrão, Pilar, bom dia, bom dia. Vamos aguardar, né, entrar mais pessoas. A Nilza saiu, cadê ela? Pronto. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Ela voltou. Tá aqui. Não. Então, bom dia, né, a todos. Vamos aguardar, né, uns minutinhos, tem mais gente chegando. Vamos já chegando, né, essa nossa live, nesse domingo ensolarado, né, tão bonito, né, eu já saí para cumprir o meu dever cívico e já estamos de volta, e aí vamos aguardando, né, aí, o Vanderlei deu um bom dia, já deu bom dia para mim, agora deu um bom dia para todos nós, né? E Beatriz, Marisa, sejam bem-vindos. Fernanda, né? E temos ainda alguns minutinhos, né, Nilza? Sim, alguns instantes. Isso. E com isso nós vamos aguardando, né, a chegada. Lembrando, né, a todos que as nossas lives, né, elas são sempre acompanhando os horários que eram feitos, dias e horários que eram feitos lá na casa, né, Presencial, era presencial, hoje, né, nós fazemos pela live, né, e que é um recurso maravilhoso, né, que nos foi dado, para que a gente não se distanciasse tanto, né, dos nossos amigos, dessa nossa doutrina, né, maravilhosa, né, Nilza, que nos traz essa oportunidade, né? Sem dúvida. Então, essas uma lives têm luz no caminho da gente, né? Uma coisa que nós nunca pensávamos estar, né, passando, e que vem nos trazer essa ferramenta maravilhosa para que a gente aprenda, porque eu também estou aprendendo, né, e consiga ter essa comunicação, né, com todos, né. Isso é muito bom. É uma coisa que Deus nos proporciona mesmo. Então, são recursos, não é? Que nos ajudam a não ficarmos estacionados. Isso mesmo, né? No processo de evolução. Bom dia, Solange, Alexandre, Maria, Alexandra, Karina, Neide, né? Então, agora nós estamos, né, no nosso horário. Então, vamos nos preparando, né, para a prece. Vamos sabendo, quem às vezes está assistindo pela primeira vez, né, essa nossa live, que ela transcorre da seguinte maneira, né? Nós fazemos uma prece inicial,
Após nós temos a palestra, hoje com a nossa querida amiga Nilza, né? Falando-nos do arrependimento e remorso. Nossa, um tema assim que eu vou ficar prestando muita atenção. Eu também. Prestando muita atenção. E daí depois nós teríamos, né, o nosso momento do passe, que é um passe à distância, mas creiam vocês que temos toda a ajuda espiritual, todo amparo, temos amigos, trabalhadores da casa que se colocam à disposição nesse momento do passe. Se vocês lembrarem, coloquem o seu copo de água para ela ser fluidificada, e ao término, a minha também já está aqui, né? Então, para que ela seja fluidificada, nos trazendo, né, toda o necessário. E também depois nós teremos, né, as vibrações e o agradecimento e o encerramento, e com alguns avisos no final. Então, contamos agora já nos preparando para a prece. Vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos. Se possível, vamos tirando da nossa tela mental tudo que nos preocupou até esses momentos. Vamos elevando os nossos pensamentos. Vamos imaginando uma luz muito intensa que nos ajuda a retirar de nós qualquer sentimento, qualquer miasma que esteja em nós pregnado, para podermos estar com a nossa mente aberta, o coração pulsando de sentimento bom, para podermos absorver todo o ensinamento que nos trará na palestra de hoje, que a Nilza seja envolvida também em muita luz. E que Jesus, nosso Mestre amado, e Deus Pai, nos ampare em todos esses momentos que estamos assim, nos conectando nessa live e também em pensamento. Ajuda-nos, Pai, a termos esse aproveitamento necessário. Obrigada, obrigada a todos, que assim seja, com a graça de Deus. Que assim seja. Bom dia, amigos queridos. É uma alegria imensa ficar aqui com vocês, mesmo assim, temporariamente à distância, mas um dia que seja breve, nós possamos ficar juntos outra vez. Do que vamos conversar hoje é sobre arrependimento e remorso, como a Sueli já informou para nós todos, não é? É um trabalho que eu precisei pesquisar várias obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, naturalmente, Hermance de Foucault, Joana de Ângeles, André Luiz. Nós fomos olhando várias obras e para poder trazer aqui informações que possam, de fato, nos ajudar a pensarmos, a tomarmos aquela aguinha da paz, não é, Sueli? Que o Chico fala, que é para calar e deixar que a emoção se acalme antes que possamos vir a cometer erros. Tudo isso é importante para o nosso entendimento e para podermos atravessar a experiência aqui no planeta com um bocadinho de alegria. Por que não? Não é assim? Então, vamos lá, Sueli, que a tecnologia nos ajude, né? Vamos lá. Qualquer coisa eu vou perguntar, viu? Uhum. Então, ficou essa tela aqui no meio. Aqui. Muito bem.
Tá certo isso, Eli? A imagem? Certinha. Então vamos lá. Do que é que vamos conversar? Arrependimento e remorso. E então eu pontuei algumas expressões importantes, porque faz parte dessa nossa conversa de hoje. Erro, culpa, consciência, remorso, arrependimento, que é a base da nossa conversa, misericórdia, perdão, prece e reparação. Vamos lá. Lembrando Jesus que nos convida: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tão bom ler esta mensagem, este convite de Jesus, nos ajudando a procurá-lo, a ficar com ele. E isso nós conseguimos quando abrimos o Evangelho, e ao abrir o Evangelho encontramos respostas para as nossas aflições, para os nossos sentimentos que nos atormentam algumas vezes, e estáis sobrecarregados. Pode ser que sejam, sim, alguns momentos em que nós estamos presos nas nossas emoções pela culpa, pelo remorso e o arrependimento que vem em seguida. Ele vai nos aliviar de que maneira? Trazendo a verdade da vida, as leis de Deus, para garantir para todos nós dias mais serenos e a paz íntima. Então, olha lá, montei esse esqueminha. Consciência é atributo do espírito. Como nós somos imperfeitos, fomos criados livres e ignorantes, no sentido de não entender, de não reconhecer a lei divina, e neste livre que somos, nós erramos, claro, é natural. A partir do instante em que a consciência é clara para nós, quando erramos, sentimos culpa. Da culpa vem o arrependimento e ou o remorso. Ato contínuo, a reparação. Seja um sentimento de arrependimento, seja um remorso que sempre é muito dolorido, o que é preciso ser feito em seguida é um pedido de perdão, tomando consciência do erro cometido, da falha que nós fizemos, assumir o erro e, com toda coragem, buscar a reparação desse erro que trouxe culpa e tanta dor para todos nós. Vamos às definições, então. Erro: deslize, engano, equívoco, falta, gafe, mal entendido. É, segundo os dicionários, uma consequência de uma ação inesperada. Eu achei perfeito, porque ninguém planeja errar, não é assim? Então, aconteceu por vários sentimentos. Pode ser egoísmo? Pode ser orgulho? Pode também. Pode ser ambição? Também. Então, é uma ação que a gente tem impulsivamente, sem planejamento e sem um conhecimento. Aí, a Nilza vai trazer muitas perguntas para nós pensarmos. Porque a gente vai estudando e vai pensando na vida, não é? E eu me perguntei, sou capaz de assumir meus erros diante do espelho? Porque uma vez eu fiz isso. Quando eu percebi que eu tinha errado, eu fui no banheiro para chorar até de raiva de mim, né? Isso é coisa muito antiga. E ali, diante do espelho, eu fiquei conversando comigo. Isso, então, que me fez pensar nesta questão. Se eu sou capaz de assumir os erros cometidos diante de mim mesma. Arrependimento o que é? É pesar, é remorso, é lamento. Mais perguntas para nós pensarmos. Quantas vezes agi sem pensar
e me arrependi amargamente. E a pergunta que vem depois, por que não fiquei calada? Volto a dizer, meus amigos, aí tem sentimentos sem imperfeitos. Nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa ambição, nossa vaidade, outras vezes, não é? Esses sentimentos que ainda estão impregnados em nós, nos faz agir sem pensar. E também a pergunta que eu fiz aqui, né? Por que eu não fiquei quieta? Minha mãe era uma mulher muito sábia. Ela falava assim para nós lá em casa: filha, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Quantas vezes calar vai nos favorecer, não é? Muito bem. Aí a definição da culpa. Culpa, eu não uso mais essa palavra que está no texto, mas eu prefiro a responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade tem uma dinâmica diferente da culpa. A culpa pode me aprisionar, a responsabilidade não. Ela vai dar uma abertura no meu sentimento, na minha emoção, para que eu possa agir corretamente. É também delinquência e é algo repreensível. Aí, a pergunta que a gente vai pensando na vida, vai lembrando de tantas coisas, e eu então me perguntei se eu já chorei de raiva quando senti culpa por um erro cometido. Eu já, coisa de muito tempo, não é? Que veio muito forte, mas foi bom, porque eu assumi que tinha errado. E chorar assim acaba aliviando a emoção da gente. É muito bom, sabe? É para a gente realmente voltar ao passado, dar uma olhadinha lá atrás. Nossa, por que eu fiz assim? Por que eu não fiquei calada? É a pergunta novamente. Por que eu não abri meu coração e deixei brotar o amor que há em mim? São essas coisas que a gente tem para pensar. Olha lá, o que eu também pensei. Em algum momento, após o erro cometido, eu me perguntei: por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? O que me levou a fazer dessa maneira? Não é? É sim um convite para pensarmos. Olha lá, definições, né, sinônimos de remorso. É um pesar, arrependimento, contrição, reconhecimento, olha só, do erro cometido, das faltas cometidas, e é lamento. Também para pensarmos em algum momento sentir remorso, arrependimento, porque a gente tem que tomar posse das próprias emoções para dar conta de resolver e podermos viver em harmonia, principalmente com o Evangelho de Jesus, onde estão contidas as leis divinas. E eu sei que sou um espírito em processo de evolução, então preciso fazer o melhor, já que a doutrina dos espíritos trouxe tanta claridade. Não é hora de fazer de conta mais. É preciso assumir, sim, a própria vida. Vamos mais um pouquinho de definição. A palavra arrependimento é de origem grega, significa conversão, tanto espiritual como intelectual. São mudanças, não é? Mudança de direção, mudança de pensamento, de sentimento, de atitude, muitas vezes de temperamentos, porque nós, quando do arrependimento, nós voltamos para o nosso íntimo para descobrir o que é que está me movimentando, tá certo? Caráter trabalhado e evoluído. Muito bem, e a culpa? Culpa, olha que interessante, do ponto de vista espiritual, ela funciona como uma alavanca. Portanto, ela tira qualquer um de nós do lugar. E é uma alavanca que vai conduzir-nos para o nosso progresso espiritual. Ela mexe com as nossas emoções. E quando nós queremos assumir os nossos erros para corrigir
é um passo decisivo para o nosso progresso. Depois está aqui o erro. É ponto de partida para a evolução do espírito, porque ele vai chegar na culpa. E a culpa vai alavancar. Não é uma prisão mental, moral ou espiritual. Nós não podemos deixar que seja. A questão é bem essa. Nós não podemos deixar que um erro nos aprisione, que nós possamos passar horas e dias pensando naquele erro cometido. A questão é essa. Assumir que cometeu um equívoco e, sabe, arregaça as mangas e abre o coração para poder solucionar este problema que nós criamos para nós. Vejam só, a humanidade convive e sofre com esses sentimentos, com arrependimento, com remorso, com a culpa, mas o que é muito grave, sem nada fazer para corrigir os erros ou superar os erros cometidos. E aí, olha o que vem depois. Passam a vida inteira sofrendo, estacionados naquela culpa, muito forte pelo remorso que toma conta. Fica a criatura, então, sofrendo, estacionados, como está dizendo aqui, e inertes diante do fato, ou seja, não se movimenta para modificar aquele estado de sofrimento. É aí que entra a doutrina dos espíritos. Ela nos convida a assumirmos os nossos sentimentos. E então, tomando posse dos nossos sentimentos, reconhecendo erros, é preciso uma prece, pedindo auxílio dos amigos espirituais, do nosso anjo protetor e procurar solucionar essa questão, muitas vezes muito embaraçosa para cada um de nós. Olha só, nesse meu estudo eu encontrei Sigmund Freud dizendo para nós que o arrependimento está paralelamente ligado ao sentimento da culpa por alguma coisa errada que o homem pratica e tem consciência do ato praticado. É aqui que nós precisamos chegar. Ter consciência que cometemos um erro. Impulsivo, muitas vezes. Isso tudo é importante para nós sabermos. Joana de Ângeles tem um livro belíssimo, Todos Assim ou São. Eu gosto muito de Plenitude. E ela diz então que o arrependimento deve constituir um despertar da responsabilidade no espírito, que convida à reconstrução dos sentimentos, das emoções, a renovação, é a transformação moral que está embutido nessa questão, e a ação reparadora, sem aflição, nem desdita, que é a infelicidade. Não, assumir sim esse despertar da responsabilidade que Joana de Ângeles traz para nós. Aí eu posso ter esta ação reparadora para então resolver o meu conflito. Sabe, quando nós assumimos os erros, somos tomados de uma calma muito importante, porque em seguida nós vamos procurar dar solução para aquilo que poderia nos afligir. Olha lá, a pergunta que eu encontrei no meu estudo. Por que o arrependimento é o início da evolução espiritual? Olha lá, quem responde para nós é a Hermance Dufour, uma das médiuns que trabalhou com Kardec. Em sua obra Reforma Íntima Sem Martírios, ela diz assim, vamos voltar para a pergunta, por que o arrependimento é o início da evolução? Porque desperta em nós o desejo de melhora.
reconhecendo em nós a própria inferioridade moral, reconhecer a própria sombra. Só que a gente tem que lembrar, somos todos filhos de Deus, que nos criou a partir de uma centelha divina. Então, olha só que grandeza que é isso. Eu sou uma centelhinha de luz, filha de um pai amoroso, que me deixa livre para que eu tenha responsabilidade sobre minhas ações. É aí que está uma das vertentes da evolução do espírito. E então é necessário um esforço de superação. Olha lá, esforço é a conquista do equilíbrio, vai levar-nos à conquista do equilíbrio no processo de arrependimento. E é um esforço muito grande. Por quê? Porque é o momento de vencer a nós mesmos, vencendo o nosso egoísmo, vencendo o nosso orgulho, vencendo a nossa ambição e nossos ciúmes também, nossa inveja e tantos sentimentos infelizes. Vencendo a nós mesmos é uma conquista, sem dúvida. Continua então. Esforço associado ao desejo e à força de vontade de reparar erros. Então, vejam vocês, eu preciso querer sair daquele quadro de aflição, superando a mim mesma. Aí ele continua, consciência do erro cometido é o início da jornada evolutiva do ser espiritual que somos. Trago também uma pergunta. Antes da pergunta, Sueli, você gostaria de fazer algum comentário, minha amiga? Não, não. Não tem nem. Estão todos prestando atenção. Estão refletindo, Nilza. Estão refletindo. Eu também. Tá certo, querida. Vamos lá, então. Olha a pergunta que eu trago aqui. Pensando na vida toda, né? Repeti erros. Eu repeti. Muitas vezes, muitos erros. Graças a Deus, não em todos graves, que me levassem ao remorso, mas me levaram, quando eu me assumi como ser espiritual, ao arrependimento. E há uma diferença gigante entre uma e outra emoção. Muito bem. Então, eu me perguntei, repeti erros e me conscientizei imediatamente e em seguida senti arrependimento ou senti remorso, né? Olha só, eu de fato sofri o arrependimento quando eu me conscientizei. Depois repeti o mesmo erro, tornei a ficar chateada comigo mesma, e a vida vai ensinando, não é? E a gente precisa, de fato, aprender. Olha lá, o caminho para o arrependimento é o reconhecer de imediato que ainda somos imperfeitos. Por que eu grifei a palavra ainda? Porque esta palavra traz uma dinâmica extraordinária. Isso quer dizer que um dia eu vou sair deste quadro. Eu posso transformar. Eu posso fazer diferente para garantir a minha paz íntima, para garantir a minha alegria íntima. Eu acho isso importante nesse estágio da vida em que estamos. E continuando aqui, vou repetir, tá? O caminho para o arrependimento é o reconhecer de imediato que ainda somos imperfeitos. E aí vem o que é para fazer, que eu acho isso importante. Devemos, dia a dia, fazer um esforço muito grande para darmos os passos iniciais à nossa transformação moral. Quando eu li este trecho, respirei fundo e fiquei pensando no quanto de responsabilidade nós temos quando nós abrimos o Evangelho
quando nós desejamos servir na seara de Jesus, quando nós queremos seguir os rastros luminosos deste nosso mestre de amor e bondade. É muita responsabilidade, pede ação no bem. Olha lá, hein? Um exemplo de esforço. Vamos lá, né, minha gente? André Luiz, no livro Ação e Reação, diz para nós sobre o remorso. Ele fala que o remorso funciona como um estigma para o espírito culpado. E quando o remorso é prolongado, deixa marcas nos tecidos perispirituais. É como se nós fizéssemos uma arranhadura no nosso tecido perispiritual. Ele fica marcado. Todas as nossas ações, boas ou não, vão sendo registradas no nosso perispírito. Ele é muito importante para o espírito. Ali é um banco de dados das vivências do espírito. E então, se aquilo que eu fiz levou a um remorso contínuo, que ele chama de prolongado, vai deixar marcas no meu tecido perispiritual. E o que vem em seguida? O desequilíbrio. E o desequilíbrio que nós temos no espírito, como consequência de qualquer ato impensado, vai espraiar-se no nosso corpo físico, transforma-se em enfermidades e morais também, causando em nós um desconforto muito grande. Isto, então, que é um processo, ele pode acompanhar-nos em reencarnações futuras, quando nós não conseguimos resolver. É a própria lei divina em ação. É outra questão também que nós temos que pensar muito. O que eu estou registrando enquanto espírito no meu perispírito, porque ele vai demonstrar a evolução que o espírito está vivendo, o momento que ele está passando. Vamos ver aqui então sobre o remorso. A criatura, quando tem remorsos, enclausura-se em sua dor, lamentando-se, acreditando não ser merecedor de nada bom, o que é muito triste, desistindo de lutar, de reparar os erros para libertar-se. Eu entendo, meus amigos, que é muito sofrimento. Daí as orientações que recebemos, nós temos de fato que agir para podermos ficar livres dessas emoções infelizes que podem nos levar às enfermidades. Com remorso, a criatura não consegue perceber a função do erro, porque, como nós já vimos, o erro é uma alavanca para o processo evolutivo do espírito. Não consegue perceber a função da dor na evolução de si próprio, que também é uma alavanca. A dor é uma alavanca poderosa. O que acontece então com a criatura carregada de remorso? Vai ficar estagnada em águas tormentosas, num contínuo sofrer sem sentido. O remorso faz a criatura sofrer, mas não liberta. Isto para o espírito é constrangedor. O arrependimento, então, faz com que a criatura tome consciência do erro cometido. Qual é a sua ação? Desfazer o erro, consertar, remendar, reajustar. O espírito não deve conviver com a culpa e o arrependimento, que é uma autoflagelação. Agora vamos pensar. Nós erramos? Erramos. Infelizmente, ainda cometemos erros, pequenos ou grandes. O que é preciso fazer para que nós possamos
desfazer essas emoções infelizes. Primeiro, todos os dias, o hábito da prece. O pedir ao anjo protetor que nos oriente o pensamento, que nos ajude a viver com emoções mais felizes, que nos ajude a dar passos mais acertados. E se erramos, tomar consciência do erro. Ato contínuo, assumindo que errou, procurar resolver este conflito. Isso é muito importante. E eu vou contar para vocês de um dos recursos que eu já usei e que funcionou muito, muito, muito bem. Eu tenho uma grande querida amiga, uma pessoa em quem eu confio e ela, com a graça de Deus, também confia em mim. Somos amigas há mais de 20 anos e tivemos uma conversa atravessada. Depois daquela conversa atravessada, cada uma para sua casa. Não houve discussão, só não houve entendimento. Cheguei em casa e fiquei pensando naquilo e entendi que eu tinha errado. À noite, antes de dormir, fiz uma leitura do Evangelho, pedi a ajuda do meu anjo protetor e que eu pudesse falar com ela ainda aquela noite. Fiz o que nós aprendemos como diálogo noturno. Pedi perdão, pedi para conversar e confiei na ação do amigo espiritual para nos proteger. Ainda somos grandes amigas. No dia seguinte fui trabalhar. Deu lá umas 10 horas da manhã e eu liguei para ela e disse assim: Fulana, eu quero conversar com você. E ela me respondeu: eu estava esperando o seu telefonema. Venha na minha casa à tarde, vamos tomar um café. Nossa, eu fiquei com o coração pulsando de alegria. À tarde, eu fui na casa dela, abrimos o nosso coração. Foi tanta franqueza, tanta verdade, de emoção, e aquele assunto constrangedor que eu nem mais lembro o que era, e nosso amor, porque é uma amizade muito forte, cresceu ainda mais. Foi uma tomada de consciência e uma ação, porque eu tenho um amor por ela de irmã. Eu não poderia deixar que nada nos constrangesse a amizade. Considerações finais. O arrependimento tem uma dinâmica que leva a criatura a agir e reparar erros, reajustando-se com as leis divinas. O que faz o remorso? Engessa os sentimentos e dilacera a dor, impedindo a pessoa de agir para reorganizar-se emocionalmente. E, através do pedido de perdão sincero, propor a si mesmo novas atitudes que possam suavizar as dores da alma. Lembrei de Pedro e Judas. Pedro negou Jesus como era previsto por ele. Ele não teve remorso, ele teve arrependimento e saiu arregaçando as mangas e servindo a Jesus ainda mais. Criou a casa do caminho para socorrer as criaturas infelizes. Diferente de Judas, que sofreu de um remorso absoluto e não tendo forças, ele então cometeu um suicídio. Foi socorrido pelo Espírito da Caridade e teve, eu estava lendo hoje, várias reencarnações que trouxeram para ele a oportunidade de se reharmonizar diante da lei divina. Hoje, segundo os estudos de Hermínio C. Miranda, ele é um dos servidores de Jesus. E aí nós temos aqui uma fala de Chico que é muito conhecida. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Errei? Tá ok.
vamos resolver, vamos consertar, vamos nos harmonizar. Então eu posso recomeçar. É possível começar de novo e fazer um novo fim. Terminamos nossa conversa, lembrando Jesus com o seu amoroso convite: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita paz para todos. Que Jesus, em seu infinito amor, nos abençoe, agora e sempre. Muito bom, Nilza. Nós agradecemos, viu, imensamente, né, essas reflexões que você nos trouxe, viu, essa manhã. E são reflexões que nós sabemos ser necessárias, né? E que realmente irá nos ajudar. Muito obrigada, viu? Eu Muito que obrigada. Que agradeço. Deus Carinho continue de todos. ensinando para trazer essas palavras ótimas para nós, viu? Essas É o lições. mundo espiritual, os amigos espirituais que nos orientam, que ficam pertinho de nós, que trazem ideias para Com renovar-nos, é certeza. verdade. Com certeza. E nós sabemos que sempre somos amparados, né, Nilza? Graças a Sempre Deus. somos. Graças a Deus mesmo. É verdade. Então, então vamos agora nesse momento, vamos nos preparando, né, para o nosso passe, um passe virtual, como se fosse o passe coletivo. Vamos nos sentindo como se estivéssemos lá naquele salão da Casa Irmã Francisca, onde com certeza logo, logo estaremos nos reunindo lá, pessoalmente, nos abraçando e sentindo toda aquela vibração amorosa. Mas vamos nesse momento elevando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para podermos recebermos as energias do passe, imaginando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, com o seu olhar fraterno, com sua luz que nos envolve. Vamos imaginando essa luz que vem nos envolver, caindo sobre nossas cabeças como pétalas de flores, iluminadas, perfumadas, que nos envolve, acertando todo o nosso ser, eliminando de nós qualquer negatividade, qualquer enfermidade, nos fortalecendo. Vamos sentindo que essa luz nos traz o conforto, nos fortalece na nossa fé, na nossa esperança, nos auxilia a todas as nossas necessidades. Vamos sentindo. E agora, fortalecidos que estamos, com essas vibrações amorosas, fortalecedoras, vamos imaginando que os nossos lares agora recebem essa luz. Vamos imaginando que Jesus, com sua luz, adentra o nosso lar. Vamos imaginando cômodo por cômodo, sendo iluminado. Nossos entes queridos, que cada cantinho da nossa casa
cada móvel, cada objeto, cada ser seja iluminado, eliminando qualquer negatividade que por nossa invigilância ali possa ter se instalado, nos dando paz, fortalecendo o nosso convívio familiar com todos os nossos familiares, fortalecendo no amor, nos ensinando a ter a indulgência com todos os nossos entes queridos, a paciência, para podermos conviver com o que nós nos programamos para conviver. E assim, que essa luz também possa envolver aquele familiar que sabemos estar necessitado, seja por problema de saúde, espiritual, moral, se estendendo a todos os nossos irmãos necessitados nesse momento, dessas vibrações fortalecedoras, salutares, aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, também a todo o corpo médico, de enfermeiros, auxiliares, que estão nos auxiliando também em toda essa pandemia. Vamos envolvendo em muita luz os nossos irmãos que se encontram perambulando pelas ruas, nos presídios, nos albergues, nos asilos, orfanatos, enfim, aonde haja um leito de dor, aonde haja um irmão em sofrimento, nossas vibrações cheguem até eles. E que nesses momentos nós possamos imaginar uma luz muito grande envolvendo o nosso planeta, envolvendo o nosso querido Brasil, que hoje passa por um momento de decisões, de eleições, que possamos vibrar pelos nossos governantes, para que possam ter a caridade, o amor ao próximo fortalecido. E que nesses momentos possamos entregar a espiritualidade, nossas vibrações, para que eles possam encaminhar aonde haja uma necessidade maior e que não é do nosso conhecimento. E agora nós queremos agradecer, primeiramente a Deus, nosso Pai amoroso, que nos deu o dom da vida, que nos deu a oportunidade dessa reencarnação. A Jesus, nosso Mestre amado, pelo seu evangelho esclarecedor, que nos mostra o caminho, que nos dá a luz. A espiritualidade amiga, nossos mentores, que nos auxiliam sempre. Que possamos ter, nesses momentos nossos de arrependimento, enxergarmos o caminho, a luz, para fazermos a transformação e possamos fazer a reconciliação com qualquer pessoa que seja, que estejamos em desavenças e que possam nos tornar nossos inimigos. Nos abençoa, Pai, hoje e sempre, com a sua graça, com as suas bênçãos, e que tenhamos uma semana repleta de bênçãos. Obrigada, obrigada a todos. Que assim seja. Assim seja. Bom dia a todos, muita paz para todos. Muita paz. Nós temos alguns recadinhos ainda, e que possamos
lembrar das nossas lives, né, que nós temos sempre nas segundas-feiras, às 8 horas, às quintas-feiras, às 14 horas, às sextas, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Seriam os mesmos horários, né? Também continuamos com os nossos evangelhos, né, lá da casa, com os seus mesmos dias que eram feitos, e que nós estamos fazendo a nossa campanha, como sempre, das nossas cestas básicas, né? Aumentando, com essa pandemia, aumentando a quantidade de assistidos. E que nós também vamos estar fazendo as nossas cestas de Natal, como eram feitas antes. Nesse ano, com algumas diferenças que nós estamos aceitando que sejam feitos depósitos, né, em nossa conta, né, para que nós possamos fazer essas cestas, porque nós não podemos estar presencialmente, nem montando e nem também recebendo os produtos, né? Então, essas contas, né, da nossa casa estão lá no YouTube, também está lá no Facebook, então é só procurar lá que nos será de grande auxílio. Nós agradecemos imensamente quem já está colaborando conosco. Se não fossem eles, não seria possível a gente fazer esse atendimento para todas essas famílias, que são mais de 300 hoje, viu, Nilza, que nós estamos atendendo, né, Nilza? Nós estamos atendendo uma quantidade bem, bem grande, e Deus é poderoso. Nós temos também toda a ajuda espiritual, toda a ajuda dos amigos, que nós estamos conseguindo atender a todas elas. Então, tenham um bom domingo. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. Uma semana abençoada a todos, tá? E que a luz de Jesus ilumine a casa de vocês e vocês também. Obrigada, Neuza. Obrigada. Sueli. Foi um prazer ficar com você. Eu também, eu também. Tchau. Tudo. Estou brigando com a minha mão aqui, ó. Fiquem com Deus. Amém, amém.